E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos para mais um vídeo aqui no canal e esse é especificamente para uma orientação sobre estudos para a prova discursiva da advocacia pública, tá? Não há uma diferença fundamental entre os estudos para a prova discursiva e para a prova objetiva. Às vezes o estudante, quando ele é um pouquinho mais iniciante, ele acha que é totalmente diferente. Não é, tá? As bases são as mesmas. Contudo, tem algumas especificidades que eu quero trabalhar com vocês nesse vídeo aqui, tá? Lembrando que esse é o meu perfil pessoal no Instagram. Se você tiver alguma dúvida complementar a esse vídeo, pode deixar tanto em comentário aqui no YouTube mesmo, quanto lá pelo meu Instagram. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro aspecto de todos é que esse vídeo ele é casado com o livro de provas discursivas que a nossa equipe do Revisão PGE preparou, tá? Por quê? Porque esse livro aqui, ele aplica justamente os princípios que eu vou explicar nesse vídeo. É justamente porque nós acreditamos que é assim que se faz uma preparação para a prova discursiva que nós fizemos o livro calcado, baseado nessas ideias, tá? Então, assim, se você tem o livro, esse vídeo vai te ajudar muito a como utilizar melhor esse livro, principalmente na parte final em que eu dou 3 dicas práticas para você estudar, tá? Se você não tem o livro e nem quer ter, não tem problema algum. Aplicando o que está aqui no vídeo, você já está um passo enorme na frente da sua concorrência, beleza? Então vamos lá. Primeiro aspecto, estude com um bom livro-curso para aprender a estrutura básica das peças, tá? A sacada aqui é a seguinte: se você não sabe a estrutura básica das peças, parece que você não sabe nada, tá? Isso é um problema grave. Não importa o quanto você saiba de licitações. Se cair para você na prova um agravo de instrumento envolvendo o tema licitações e você não sabe fazer um agravo de instrumento, a impressão que você tem na hora é que todo o seu conhecimento é inútil. Tá? E a boa notícia aqui é que aprender a estrutura básica das peças é bem fácil, sabe? Não é nada de outro mundo, ainda que você não advogue, ainda que você não tenha prática com processos judiciais, não tem problema, é bem fácil aprender essa estrutura das peças, tá? E especialmente com a dica que eu vou dar lá no fim do vídeo, para você espalhar esse seu estudo ao longo do tempo e você aprender cada uma das peças ali devagar, mas de modo contínuo. Perfeito? Então, o primeiro ponto aqui é: fique atento a essa estrutura formal das petições, especialmente recursos, tá? Recursos costumam ter muitas formalidades. Extraordinário, recurso extraordinário tem muitas formalidades. Agravo de instrumento tem muitas formalidades. Recurso ordinário constitucional não tem tantas formalidades assim, mas como ele é uma peça meio rara, a gente costuma dar uma escorregada, sabe? Então, assim, é importante você conhecer essa estrutura das peças. Quem vai ensinar isso para você? Um livro, que pode ser esse daqui, ou qualquer outro livro de prática para advocacia pública, ou um curso, tá? Vamos lá. Segundo ponto, reforce os conceitos básicos das disciplinas principais. O que eu chamo de conceito básico? Conceito básico são aqueles assuntos que é igual, vamos dizer assim, em toda a doutrina, sabe? Por exemplo, qual é o conceito de preclusão? Por que algumas pessoas chamam a coisa julgada de preclusão qualificada? Qual é a ligação entre preclusão e coisa julgada, sabe? São conceitos básicos, todo livro de processo civil traz isso. Você conhecer esses conceitos básicos, conhecer o que é prescrição, o que é decadência, qual a diferença entre as duas, esse tipo de coisa faz com que você ganhe muitos pontos nas questões que você não sabe. Tá? E aqui é uma coisa que se você ainda não começou a estudar para a prova discursiva, talvez você não saiba, mas com certeza você irá aprender muito em breve, é que boa parte das questões de uma prova discursiva você não saberá. Tá? Isso é muito normal. No começo a gente fica muito nervoso. Quando eu comecei a estudar, eu cheguei a acreditar que eu não ia dar conta, porque eu via as questões e eu simplesmente não sabia a resposta que o examinador queria. Mas com o tempo você vai ver que é normal. Os examinadores eles fazem muitas questões sabendo que você não sabe mesmo, sabe? São questões estranhas, assuntos raros, difíceis de se encontrar. Por que se faz isso? Ele quer ver você se virando em um assunto que você não sabe. Tá? E como você se vira em um assunto que você não sabe? Através dos conceitos básicos.
Quando ele colocar lá uma questão em que você sabe que você tem que dizer qual é o prazo prescricional naquele caso específico, você não sabe esse prazo prescricional, mas se você fala de coisas como o princípio da accionata, como a diferença entre prescrição e decadência, fazendo uma introdução para a sua resposta, você já garante alguns pontinhos. A questão vale 10 pontos. Você não vai tirar 10 se você errar o prazo, e é isso que o examinador queria. Mas você já tira ali aquele 4, 5, 6, que é o suficiente para, somando com as questões que você sabe, aí sim você tira 9 e 10, quando você soma, você fica com a nota razoável, tá? O que você não pode é zerar as questões, porque aí você não vai conseguir recuperar nas que você sabe. E como você não zera questões? Tendo uma boa noção dos conceitos básicos das disciplinas, tá? 3. Revise a jurisprudência, de preferência com comentários completos do dizer o direito. É o seguinte, jurisprudência é importante para concurso? É claro que é, ninguém duvida. Para a primeira fase, legislação é muito mais importante, tá? Algumas pessoas supervalorizam o peso da jurisprudência. Não faça isso, mas também não subestime. Para a segunda fase, a jurisprudência ganha mais importância do que tem na primeira fase, tá? Mesmo se você pega bancas como a FCC, que historicamente tem um peso maior para a lei seca, na segunda fase ela cobra jurisprudência, quase sempre, tá? Eu não tenho essa estatística apurada, eu não fiz um amplo exame, mas as provas que eu analisei, eu posso falar para você que pelo menos 50% das questões de segunda fase você resolve tendo um bom conhecimento de jurisprudência. O problema é, às vezes, simplesmente saber o que o STF decidiu não é o bastante. É muito comum que você tenha que saber por que ele decidiu. E como você vai saber por que ele decidiu? Vendo os comentários completos do Dizer o Direito, tá? E aqui eu recomendo especificamente o blog Dizer o Direito, porque é a fonte mais didática e grátis que nós temos para estudar jurisprudência, tá? Então, assim, tá fazendo uma preparação para a segunda fase, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo agora, a gente está aqui numa certa expectativa para sair o concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tá? Olha só, esse concurso vai ser pesadíssimo, a segunda fase, pode ter certeza, terão questões dificílimas, e algumas dessas questões dificílimas tirarão da jurisprudência. Se você ler os informativos completos do Dizer o Direito, você chega preparado para fazer uma boa fundamentação, inclusive nessas questões dificílimas. Beleza? 4. Aprofundamento em temas especialmente relevantes. Aqui é o seguinte, você vai estudar para concurso, você precisa ter, aí um ditado até comum, né? Você precisa ter o conhecimento na largura de um oceano e na profundidade de uma piscina, sabe? Assim, tem que ter um conhecimento muito amplo, muito vasto, mas pouco profundo. Você não precisa de profundidade para concurso, essa é a regra. Contudo, recomendo que alguns assuntos especialmente relevantes, e ao longo do seu estudo você comece a encontrar esses assuntos especialmente relevantes, neles é interessante você dar uma pequena aprofundada. Essa pequena aprofundada não é ir ler tese de doutorado, tá? É simplesmente fazer um estudo, às vezes numa doutrina mais profunda, às vezes fazer uma pesquisa dedicada no Google àquele tema, sabe? Você pegar ali quais são os fundamentos. É basicamente o seguinte, se o examinador vier falar desse assunto comigo, quais cartas na manga eu vou ter para lançar na prova discursiva? Quais cartas na manga são essas? São os fundamentos para chegar naquele assunto, tá? Então, se ele está falando de prescrição intercorrente ali na execução fiscal, é muito importante você conhecer o julgado do STF, que é quem define toda a estrutura dessa resposta, mas se você aprofundar um pouquinho e trouxer os fundamentos desse julgado, aí sim a sua resposta é nota 10, tá? Então, alguns assuntos especialmente relevantes, vale a pena aprofundar. E veja, por que eu começo esse vídeo indicando o livro que nós preparamos? Porque o livro, ele é preparado justamente em cima dessas bases. Cada um dos assuntos que nós trazemos naquele livro são assuntos especialmente relevantes. Então, mesmo que você não queira ou não pretenda adquirir o livro agora, mas se você vai fazer esse estudo para a prova discursiva, recomendo que você entre no site da Juspodium e baixe, é de graça, só o índice do livro. Por que isso? Porque só pelo índice do livro você já vai ter uma espécie de relatório de temas relevantes para estudar para fins de advocacia pública. Perfeito? Vamos lá. Quinto ponto, você precisa treinar, tá? Prova discursiva é essencialmente uma questão de treino.
De preferência, treinar escrevendo à mão mesmo. Até porque aí eu tenho que reconhecer uma falha na minha preparação. Eu praticamente não treinei e quando eu ia fazer prova discursiva, minha mão doía pra caramba, porque eu não sou habituado a escrever. Até hoje eu não sou, sabe? Dificilmente eu escrevo à mão, porque minha letra é feia pra caramba, sabe? Tudo que eu escrevo é no computador, né? Então, assim, é importante treinar. Treinar escrevendo à mão, tão importante quanto. Ah, por uma questão de tempo, não dá para treinar escrevendo? Tudo bem, mas treine no mínimo lendo uma questão de prova discursiva e montando ali um esquema de resposta daquela questão. No mínimo isso, tá? Como você faz esse treino? Você pode fazer através de uma prova antiga, tá? Provas antigas são muito boas, você pode pegar aí as provas ali dos últimos 3, 4 anos da advocacia pública. No site do CESP você vai encontrar algumas coisas, site FCC encontra outras. E procurando, sabe, às vezes em grupos de WhatsApp, o pessoal guarda essas provas e compartilha e tal, você encontra se procurar, perfeito? É importante fazer esse treino com provas antigas ou com questões inéditas, tá? E aí no livro nós trabalhamos só questões inéditas, claro que algumas têm até alguma inspiração em uma questão já cobrada anteriormente, quando era uma questão muito boa, da gente aproveitar a estrutura, ou aproveita o assunto, mas muda de peça, muda de contexto, mas enfim, é legal você treinar também por questões inéditas. E de vez em quando essas inéditas até acabam antecipando uma questão real da sua prova. Perfeito? Esses são os 5 pilares essenciais para você estudar para provas discursivas, tá? Seguindo essas 5 dicas aqui, ou regras, ou princípios, enfim, seguindo esses 5 princípios, você faz um estudo muito assertivo e qualificado para a prova discursiva. Além disso, tem são as dicas práticas aqui no seu estudo que podem facilitar a sua vida. Olha só, é uma sugestão de estratégia de estudos para o longo prazo, tá? E aqui eu até sublinho o longo prazo, porque no Revisão PGE como um todo, nós trabalhamos com essa ideia de estudos para longo prazo, tá? Eu particularmente, eu falei até uma particularidade minha, eu não acredito em estudo rápido, eu não acredito em estudo fácil, com dicas rápidas para você aumentar seus acertos em 90%. Pô, legal, cara, mas assim, sinceramente, eu não vejo isso funcionando na prática, tá? O que funciona na prática é quem estuda duro, quem estuda firme por um bom período de tempo. Essas pessoas conseguem resultados. Como você vai estudar duro, não vai ser fácil, vai estudar firme, no longo prazo, pensando em prova discursiva. Olha só, primeiro, começa a estudar para discursiva assim que tiver razoável no núcleo duro. Qual é o ponto aqui? É muito comum que provas de advocacia pública, elas aconteçam a primeira e a segunda fase no mesmo dia, tá? Em PGEs, isso é minoria, em PGEs eu acho que ali vamos dizer 20, 30% das PGEs cobram a prova objetiva e discursiva no mesmo dia. Nas PGMs é maioria, acho que eles invertem a proporção, né? 70, 80% das PGMs cobram primeira e segunda fase no mesmo dia. O que isso quer dizer? Que não dá tempo de você esperar ser aprovado da primeira fase para começar a estudar para a segunda. Você tem que antecipar um pouquinho isso. Na magistratura e no MP você pode fazer. Você pode deixar para estudar sentença para a magistratura só depois da prova objetiva. Aqui, na advocacia pública, essa é uma estratégia um pouco arriscada. Então, quando você inicia esses estudos para discursiva assim que começou a estudar, não precisa, tá? O que eu recomendo? Primeiro, você estuda aquelas disciplinas centrais da advocacia pública: constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Quando você olha para si mesmo e fala, olha, eu já estou razoável nessas 4 disciplinas, não dá para colocar um critério absolutamente objetivo para o que seria razoável, mas vamos objetivar só um pouquinho. Se você vai fazer questões lá no TEC Concursos ou no Q Concursos e já está fazendo uma média ali de 70% de acertos nessas 4 disciplinas, já podemos considerar que você está bem. Afinal, as notas de cortes, elas oscilam ali entre 70% e 80%. Então, se você está fazendo 70%, quer dizer que com um pouquinho mais de estudo, você já está sendo aprovado na primeira fase. Então, essa é a hora de você já iniciar seu estudo para a prova discursiva. Como você inicia esse estudo? Você para o estudo que você estava fazendo antes aqui do núcleo duro? Não. Você vai selecionar
um dia da semana, não precisa nem ser o dia inteiro, às vezes você resolve isso com 2, 3 horas de estudo e pode aproveitar o resto da sua carga horária para voltar para o seu estudo normal, vamos dizer assim, mas você tira um dia da semana ou a cada 14 dias e nesse dia você faz uma prova antiga, tá? Se você está trabalhando com questões inéditas, então você não faz a prova antiga, você faz uma peça ou parecer e 2 questões. Isso é o suficiente para você se manter treinando, para você manter o seu cérebro, inclusive, buscando padrões de prova discursiva enquanto você estuda. Essa é uma sacada muito interessante dessa estratégia. Olha só, se você antecipa um pouquinho o seu estudo para a prova discursiva, o que vai acontecer? Você vai perceber que existe um certo padrão de cobrança. Você vê que geralmente o examinador, na peça, ele cria ali uma historinha e aí dentro dessa historinha você saca se é uma petição inicial, se é uma contestação, se é um agravo de instrumento e aí você vai lá redigir a sua peça. Se você começa a fazer esse estudo para a prova discursiva, quando você estiver estudando ali o direito material mesmo, você está estudando lançamento tributário e você vê lá um estudo específico sobre o prazo decadencial para o lançamento, quando você vê aquilo, você fala, nossa, aqui caberia uma questão bem interessante. Você já até visualiza na sua mente como seria essa questão de prova discursiva. Ou seja, você consegue trazer essa fase do concurso já para o seu estudo como um todo, tá? Mesmo quando você não está treinando a discursiva, você acaba pensando um pouquinho nela, sabe? Isso faz com que você desenvolva melhor seus argumentos. Por isso, é interessante fazer esse estudo para a discursiva também aqui no longo prazo, tá? E aí, como faz esse estudo no longo prazo? Um dia na semana ou um dia a cada 2 semanas, se você não tem tanto tempo assim para estudar. Perfeito? Terceiro ponto aqui, para fechar o nosso vídeo, sempre que se deparar com um tema especialmente relevante, anote para pesquisar no Google durante o tempo morto de estudos. A questão aqui é a seguinte, alguns assuntos vale a pena aprofundar, tá? Contudo, se você fica parando a leitura do seu livro, a leitura do seu PDF, a sua videoaula, as questões objetivas que você está fazendo, para ficar toda hora indo pesquisar um assunto especial, você perde muito tempo e os seus estudos eles não desenrolam, tá? Por quê? Porque é muito comum você ir fazer uma pesquisa no Google e quando você perceber, você já está meia hora pesquisando aquele tema. Essa meia hora pode fazer falta nos outros meios de estudo que você tem. Então, o que eu recomendo? Todos nós temos alguns horários que são meio mortos, assim, que não dá para estudar de verdade. Por exemplo, se você trabalha geralmente horário do almoço no trabalho, sabe? Ou então aqueles pequenos intervalos que nós fazemos entre uma atividade cotidiana e outro. Desses espaços, o que é interessante? Você já tem ali anotado um assunto que você achou interessante, que você acha que ele é especialmente relevante, que vale uma pesquisa no Google, às vezes para você achar ali, sabe, um artigo na Conjur que fala daquele assunto, ou no j.com, ou às vezes, sabe, uma jurisprudência que você nem sabe que existia, mas quando você pesquisa aqueles termos no Google, você acaba achando a jurisprudência. Então, você deixa anotado, toda vez que você vê um assunto que você fala, olha, esse assunto aqui eu acho que é legal, eu conhecer o melhor. Você deixa anotadinho e quando você tiver esse tempo morto, vamos dizer assim, aí sim, você faz a sua pesquisa no Google e aproveita esses pequenos períodozinhos de tempo que você tem ao longo do dia para aprofundar em alguns assuntos que muito provavelmente irão visitá-lo na prova discursiva. Beleza? Essas são as dicas que eu tinha para trazer aqui para você fazer um estudo assertivo e de longo prazo para a prova discursiva. Como eu falei, qualquer comentário que você tiver aqui pode deixar aqui mesmo no YouTube ou comigo lá no Instagram. Perfeito? É isso aí e vamos juntos!